Convido o senhor Rafael Rodrigues para realizar o procedimento de entrega da moção 4 de 2025, de autoria do vereador Samir Ali e Zé Duda. Boa noite, senhoras e senhores. Inicialmente, vamos ter um vídeo em homenagem ao pastor. Especial aos autores da moção de aplauso ao pastor Dionísio. Excelentíssimo senhor prefeito Flori Cordeiro de Miranda Júnior, demais companheiros, vossas excelências, vereadores da Câmara Municipal de Vilhena, uma menção especial aos autores da moção de aplauso ao pastor Dionísio Agnello, Samir Ali e Zé Duda, e o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Dr. Celso Eduardo Machado. É um privilégio vir aqui estar com vocês. Meu nome é Eliseu Gomes, eu sou professor da Home University e falo sobre história da igreja, história em geral também. Minha palavra é rápida, eu quero trazer a vocês algumas coisas que poderão corroborar com essa honrosa decisão de dar uma moção de aplauso ao reverendo Dionísio. A Igreja Evangélica contribuiu para muitas coisas do município. Aliás, aqui meu ponto não é separar evangélicos, católicos, isso não é o objeto da questão. Mas a contribuição do povo evangélico para a cidade é muito grande. A igreja está aqui para abençoar. A igreja é um braço do social, é um braço que promove o bem da cidade, tira pessoas das ruas, reorienta as famílias, evita tragédias familiares, é um braço da polícia, é um braço da investigação, é um braço da justiça, é só bênção para a cidade. Então, veja, aqui algumas coisas que nós contribuímos ao município. Eu não vou poder dissertar tudo, mas ao longo da história tem sido feito muita coisa para ajudar. Por exemplo, as escolas públicas, né? Elas não existiam antes, o que tinha era catequese, mas foi em 1744 que começou uma escola pública em Kingswood, e depois o iluminismo adotou essa bandeira, mas nós fazíamos antes disso aí. Com relação à escola pública, por exemplo, a Prússia, né, que hoje não existe mais, fazia algo semelhante, mas de fato foi os evangélicos que trouxeram a escola pública quando as crianças estavam ociosas nas ruas e os pais trabalhando nas minas de carvão na Inglaterra, eles reuniram para agregar essas crianças, né? Postinho de saúde, em 1902 aqui no Brasil, o reverendo que veio dos Estados Unidos, né, o reverendo Tucker, ele tinha um ambulatório para cuidar de pessoas e feridos da guerra da secessão americana que vieram para o Brasil, alguns refugiados, né? Então, o Oswaldo Cruz foi visitar e achou aquilo muito maravilhoso. Gente, antes do hospital, então tem um ambulatório que prevê, que previne, que ajuda. Então, hoje é o postinho de saúde que todo mundo usa no município. Elevadores, foi o Watts era um evangélico também. O Watts, você pode ver nos elevadores, está escrito lá, Watts, em homenagem a ele. Ele que inventou esses elevadores que hoje beneficia tanto a cidade, né? O ultrassom também foi uma outra invenção que nós trouxemos para o mundo moderno, que hoje é usado. Óculos bifocal foi o Benjamin Franklin, né? No tempo de Wesley, ele frequentava as reuniões, ele inventou o pé de pato, inventou muitas coisas além do óculos bifocal, inventou o para-raio. Se a cidade hoje os raios não cortam Vilhena, não destrói Vilhena, é porque um evangélico criou os raios, né? Criou o para-raio, né? Como também aqui pessoas estão aqui agora nessa sala usando o óculos bifocal, foi Benjamin Franklin. A película de filme para cinema, se você hoje vê um filme, acha legal, que filme legal, tá aí mais uma contribuição. Dicionário de bolso, que você sabe, né, Webster, Collins e outros mais, que hoje usam muito nas faculdades, é outra contribuição evangélica. Olha aí, o Superman é um ator criado também por esse segmento. Ele fala até a igreja que ele ia, os pais dele, a mãe dele, a diaconisa. Plástico, olha agora aqui na Câmara, nessa sala, quanto plástico está envolvido. Foi o John Wesley Haight, que criou plástico. Ele fazia bolas de sinuca
para jogos, né? Ele fabricava, mas era de marfim e era dos dentes dos elefantes. Ele estava colocando isso em extinção lá. Um dia ele foi atender um cliente na rua e deixou pingando lá uma substância química. Ele voltou, aquela coisa dura, era o acrílico, era o plástico. Daí surgiu a ideia e o mundo foi salvo da extinção. Os elefantes com essa invenção que todo mundo está aqui usando na cidade, né? Olha, o filtro de água também, invenção do Wright, né? Datilografia, o primeiro curso brasileiro, 1900 e tal, lá no Rio de Janeiro. Gente, isso aqui é história, eu não estou inventando, é porque eu tenho pouco tempo, eu não posso falar muitas coisas, mas vai na história. Eu tenho o documento, vai estar com o pastor Dionísio, para passar aos senhores, tá aí nomes, datas, locais e contribuição. Máquina de costura overlock, né, é outra invenção que foi, aliás, datilografia, primeiro ambulatório brasileiro, primeira enfermaria, primeira creche, o playground de crianças, tudo invenção aí do povo das igrejas evangélicas, né? A abolição da escravatura, pensa bem, como eu falei aqui, a questão aqui não é colocar religião, essas coisas, mas foram eles que foram para cima, né? John Wesley lá com o William Wilberforce, lá em 1700, no século XVIII, né? Na Câmara dos Comuns, na Inglaterra. Depois veio uma cópia da carta para o Brasil e a princesa Isabel apenas assinou, é uma influência de lá. O Snoopy, no casal Schultz, né? Que são da Igreja de Deus lá dos Estados Unidos. Dia das Mães, Anna Jarvis, foi ela que criou, a mãe dela. Era uma pessoa que fazia muita coisa de obra social, cuidava dos filhos da Guerra da Secessão, né, e outras guerras mais. E aí a mãe dela fez tanto benefício para a cidade que, quando a mãe morreu, ela fez uma homenagem. A homenagem se proliferou. Depois o presidente Woodrow Wilson, né, ele sancionou uma lei, e aqui no Brasil o Getúlio Vargas, é uma contribuição nossa também. Direitos civis, eu vou falar nomes aqui, ó, Martin Luther King, Rosa Parks, eu estou falando de cabeça, mas o documento aqui tem tudo para vocês, datas e tal, é para a gente aproveitar o tempo, né? A máquina agrícola, será que aqui em Rondônia usa máquina agrícola? Sim ou não? Tá aí, ó, mais no evangélico. Esse foi o Miller que inventou a máquina agrícola que hoje usa. Ele é pai de Mina, que casou com quem? Olha as lâmpadas que estão acesas aqui dentro desse salão, olha as luzes, as lâmpadas. Thomas Edison era outro evangélico e ele foi casado com Mina, que era filha de quem inventou as máquinas ceifadeiras, né? O playground, como eu falei há pouco, né? O bispo Tucker, né? Os arranha-céus também foram os Watts que criou, né, os arranha-céus. Aqui em Vilhena, daqui uns anos vai chegar os arranha-céus aí, Deus quiser, mas foi dele. Aquele maestro que tocou no Titanic, lembra? Que tocou, estava afundando, aquela orquestra evangélica que estava lá no Titanic. É muita coisa, eu espero que vocês entendam que a ideia aqui é o seguinte: essa moção de aplauso ao nosso amigo, nosso querido reverendo Dionísio, ela retrata um pouco do muito que as igrejas evangélicas têm dado ao município. E nós usamos coisas que a gente criou. A lista está aí. Então eu acho que essa moção de aplauso é muito bem-vinda. Olha, veja que eu fiz uma coisa muito informal. A questão aqui não é cerimonial meu de grande produção. Eu queria bater um papo como um professor na sala de aula e dizer das contribuições que trouxemos ao município. Muito obrigado, Deus abençoe, e um aplauso aí a todos vocês e ao nosso querido pastor, professor, conselheiro, amigo Dionísio Agnello. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Primogênito de Maria Teixeira e Arnobre Agnello, que juntos construíram uma família com escassos recursos financeiros, mas muito batalhadora. Dionísio tornou-se pintor de carros, ou como se denominou ao apresentar-se ao seu futuro sogro, era pintor de autos. Devido à sua dedicação no trabalho, 10 anos depois, se tornou proprietário da oficina. Esse espírito trabalhador provinha de uma motivação: Dionísio desejava ter sua família. Assim, em 30 de abril do ano de 1977, ele se casou com uma linda moça chamada Vandercy, filha de metodistas. Em 24 de março de 1978, nasce o primeiro filho do casal, Fábio Cassione,
Dionísio ainda não havia aceitado a Jesus, mas uma linda família já estava se formando. 4 anos depois, dia 23 de março de 1982, nascia a filha do casal, Vanessa, e em 1988, o caçula, Lucas. Com a família completa e já convertido, Dionísio sempre serviu numa igreja metodista local e, após alguns anos, sentiu-se chamado por Deus para o ministério pastoral. Assim foi para o seminário e em dezembro de 1987, quando se formou, logo foi consagrado e nomeado como pastor evangelista, assumindo sua primeira igreja em 20 de maio de 1988, Jardim do Sol, em Londrina, Paraná, com 15 membros, e em dezembro de 1999, entregou a segunda igreja autônoma de Londrina com 150 membros. Em janeiro de 1990, atendendo ao apelo do pastor Raimundo de Souza, que atuava na região norte, deixou sua oficina e se apresentou ao bispo Richard dos Santos Kenfield, que lhe enviou a sede do Colégio Episcopal em São Paulo, onde foi recebido pelo bispo Adriel de Souza Maia. E depois de uma breve sabatina, enviou Dionísio e família para pastorear a igreja metodista em Porto Velho, Rondônia. Após uma viagem que durou 5 dias, chegaram em Porto Velho, capital do estado de Rondônia, no dia 12 de fevereiro de 1990. Assumiu a igreja metodista central naquela cidade com 23 membros. Um ano após, inaugurou a igreja central de Porto Velho. Em 1993, inaugurou a Casa Pastoral. Em dezembro de 1993, entregou a Igreja Autônoma com 80 membros ativos. Neste período, o pastor Dionísio também atendia outras igrejas dos campos missionários de Igreja Metodista em Rio Branco, no Acre, em 1991, Igreja Metodista em Jaru, 1992, Congregação na Zona Rural em Colina Verde, Ariquemes. No ano de 1994, o pastor foi transferido para Vilhena, onde tomou posse dessa igreja, iniciando uma caminhada cheia de realizações, com ênfase na escola dominical, discipulado, oração da manhã e tarde da esperança, que resgatou e consolidou centenas de vidas. Em fevereiro de 1995, foi inaugurado o Templo Metodista em Vilhena. Suas ações não se prenderam somente dentro de Vilhena, mas alcançou outros municípios, com a implantação da Igreja Metodista em Cabixi e na zona rural em Cascalheiras. Desde 2001, assumiu a Associação Metodista de Ação Social, a AMAS. Com 60 membros, iniciamos a construção do Centro Comunitário Metodista com a área de 5.280 metros quadrados, onde é hoje a sede da Associação Metodista de Ação Social, AMAS. Foi criada a primeira creche e escola metodista que atendeu muitas famílias e crianças, das quais muitas fazem parte dessa família metodista de Vilhena. O projeto Sombra e Água Fresca atende crianças de 5 a 14 anos nos períodos alternados da escola, com atividades esportivas que variam entre futebol, jiu-jitsu e ações educacionais e culturais como aulas de violão e informática, além dos ensinamentos bíblicos por meio de devocionais e estudos. Criou o projeto regional 3 Dias para Jesus. Foi o maior mutirão para ajudar as igrejas nas construções de templos e casas pastorais, evangelismo de ruas, atendimentos médicos, odontológicos, marcha para Jesus e cultos evangelísticos. Por 10 anos, foi um grande movimento que promovia a conexionalidade na região. Foram 14 anos de trabalho árduo. Todavia, Vilhena sempre foi um lugar especial para o pastor e sua família, pois nessa cidade, seus filhos cresceram, desenvolveram seus dons e ministérios, estudaram, se casaram e até alguns de seus netos aqui nasceram nesta cidade. Em Vilhena, pastor Dionísio e Vandercy celebraram suas bodas de prata. No ano de 2008, o reverendo Dionísio foi transferido para Manaus, onde serviu no ministério pastoral juntamente com sua esposa Vandercy por 4 anos. Construiu a Igreja Metodista no bairro Santa
Etelvina, periferia de Manaus, Amazonas. Em meados de 2001, recebemos da Visão Mundial, na pessoa de Doroteia e Sr. Manfred Grellert, o Barco Hospital. Este barco é utilizado para atender comunidades indígenas e ribeirinhas no Amazonas, oferecendo atendimento médico, odontológico, além de atividades de educação, desenvolvimento comunitário e espiritual. Em Manaus foram tempos difíceis, todavia Deus os sustentou. Em 2012, pastor Dionísio retornou a Vilhena e não se estagnou. Muito pelo contrário, continuou dando exemplo de fé e esperança. Em 2013, em obediência a uma visão que recebeu de Deus, iniciou a construção do novo templo para comportar 500 membros. E em março de 2015, inaugurou o novo templo para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi uma festa linda com a presença do pastor U e a diaconisa Gina San, ambos da Igreja Metodista da Coreia do Sul. Isto abriu uma porta para um intercâmbio onde todos os anos pastor U recebe uma comitiva de pastores de várias partes do Brasil para uma imersão na cultura espiritual da Coreia do Sul. Em 2021, iniciou a construção do templo da Igreja Metodista em Cerejeiras e a casa pastoral juntos. E hoje já está nos acabamentos para a inauguração do novo templo para 300 membros. Em 2024, reformou a casa pastoral de Vilhena, que estava bem deteriorada, e hoje uma moradia confortável. Pastor Dionísio também é coordenador do grupo de líderes evangélicos Pastoreio de Pastores, que é um braço aqui em nossa região do MAP, que é um ministério de âmbito nacional de apoio a pastores e igrejas, ministério no qual o pastor também é o coordenador de expansão em Vilhena e região. Não suficiente, enfrentou os anos da pandemia da Covid-19, que assolou o mundo e ceifou muitas vidas. Em obediência às determinações das autoridades, ficou meses em casa em decorrência das quarentenas e das campanhas Fique em Casa para evitar a propagação do vírus. Mesmo assim, foi diagnosticado com o Covid, mas venceu em nome de Jesus. Entretanto, a preocupação das ovelhas com o pastor não era o vírus, mas sim uma pessoa tão ativa como o pastor Dionísio. Ficar presa em casa poderia ser mais perigoso para a sua saúde que a própria doença. Entretanto, o pastor Dionísio se reinventou e começou a pregar usando as redes sociais. Em 2022, o pastor Dimanei, coordenador regional da SBB em Manaus, indicou o pastor Dionísio para fazer parte do diretório da SSB em Rondônia. E junto com o pastor Dimanei, já distribuímos mais de 1000 Bíblias de estudo para pastores e liderança das igrejas em Rondônia. O pastor Dionísio é assim, nada pode fazê-lo parar, sempre almejando crescer e conquistar. E não será seu jubilado que o fará parar. Somente é a passagem para uma nova fase ministerial. Afinal, ministério não é cargo, ministério é chamado de Deus. Assim, somente Deus poderá parar este homem de Deus. Como sempre diz, as ovelhas são frutos do evangelho que o pastor prega. Aí estão alguns que foram pastoreados por ele, que hoje são evangelistas e pastores. Pastor Dionísio sempre diz: a história não é minha, a história é de Deus. Deus escreve a sua história através da gente. Sou muito agradecido a Deus por ter me dado uma família linda, por ter colocado pessoas incríveis em minha vida, bispos, pastores, irmãos e muitos amigos que me ajudaram a chegar até aqui saudável e cheio de sonhos. Vamos
dar continuidade a essa linda e merecida homenagem. Sejam todos muito bem-vindos a essa sessão ordinária. Neste momento, faremos leitura da homenagem ao senhor Dionísio Ângelo dos Santos, pastor da Igreja Metodista. A Câmara de Vereadores de Vilhena tem a honra de aplaudir e reconhecer os relevantes serviços prestados pelo pastor Dionísio Ângelo dos Santos, da Igreja Metodista. Desde a sua chegada em Vilhena, em 1994, o pastor Dionísio dedica-se incansavelmente a projetos voltados às pessoas mais vulneráveis da sociedade, crianças, gestantes e idosos, oferecendo oportunidade para uma vida mais digna e com qualidade. Naquele tempo, a Igreja Metodista contava com apenas 17 membros em sua comunidade de fé. Porém, com perseverança e dedicação, conquistou centenas de fiéis e reforçou o espaço da igreja para acolher aqueles que desejassem participar. Sua influência tem sido usada não em benefício próprio, mas em promover projetos que fortalecem o desenvolvimento intelectual, físico e espiritual e emocional das pessoas. Além disso, seu trabalho ultrapassa os limites do município, alcançando também as cidades de Cabixi, Cerejeiras e a Cascalheira, como já foi dito. Todos os anos, o pastor Dionísio realiza ações missionárias em aldeias de difícil acesso, levando consultas médicas, medicamentos e alimentos àqueles que às vezes se encontram desamparados. Com o espírito de união, também promove a integração entre igrejas e pastores, fomentando a harmonia e o fortalecimento da fé na comunidade. Sempre ativo e comprometido, o pastor Dionísio se mostra merecedor do reconhecimento popular, inspirando novas pessoas a se engajarem nos trabalhos comunitários e praticarem o bem. Por tudo isso, esta Casa Legislativa rende-lhe aplausos como forma de gratidão e reconhecimento por sua trajetória de fé, perseverança e dedicação ao próximo. Convido o vereador Samir Ali para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Queria aqui, em nome do presidente da Câmara, cumprimentar todos os demais vereadores, cumprimentar o prefeito também, agradecer pela presença. Eu acho que o homenageado merece a presença do prefeito e isso, com certeza, engrandece não só a minha propositura, como também a do vereador Zé Duda. Cumprimentar aqui também o pastor Jonathan da Madureira, cumprimentar o pastor Mário Sérgio, presidente da Ormev, cumprimentar todos os líderes religiosos. Eu acho que a quantidade de líderes religiosos hoje reflete muito o que é o pastor Dionísio, né, pastor? Eu estava vendo o vídeo e falando um pouco assim do tamanho do coração, eu fiquei lembrando de algumas coisas que, mesmo sem tanta intimidade, nós vivemos. Por exemplo, naqueles momentos difíceis, quando existia quando algum prefeito foi cassado, e existiu várias vezes aí nos últimos anos em Vilhena, e às vezes a gente novo, por exemplo, no período do Adilson ou no período do Ronildo, e com inúmeras dificuldades, o pastor sempre estava lá, intercedendo, orando, buscando que nós pudéssemos ter sabedoria naquele momento para conduzir o município, que a gente não tomasse nenhuma atitude errada. E todas as vezes que eu tive algum contato com ele, seja na Câmara ou seja na Prefeitura, ele nunca solicitou alguma coisa para ele. Ele solicitou alguma coisa para que ele pudesse aumentar os projetos, como a AMA, por exemplo, que é um projeto maravilhoso, que atende inúmeras crianças, sempre pensando no coletivo, sempre pensando em proporcionar às pessoas algo bom, algo que é transformador, algo que melhore a vida delas. Então, eu acho que todo esse carinho, e é importante ressaltar, pastor Dionísio, que eu fiz a moção junto com o vereador Zé Duda, nós fizemos a propositura, mas vários vereadores aqui poderiam ter feito também, porque a vontade deles era grande de poder fazer essa homenagem, que é o caso do nosso amigo Wellington, que tem um carinho imenso por você, que é o caso do vereador Silvano, e eu acredito que quase todos os vereadores que já tiveram a oportunidade de ter contato com a sua pessoa, que também gostaria de prestar essa homenagem para você. Fico honrado
a Deus por Ele me conceder, junto com o vereador Zé Duda, essa oportunidade de fazer jus a uma pessoa que contribuiu tanto com o município de Vilhena, que ajudou tanto essa cidade, que salvou tantas vidas, que transformou tantas vidas, em poder proporcionar essa justa homenagem a você. Então, muito obrigado por tudo que você representa pelo nosso município. Que Deus te dê força para que você continue ampliando todos os seus projetos que, como eu falei, transformam vidas, e que eu tenho certeza você esteja cada vez mais presente aqui conosco, para que nós possamos assim contribuir com os seus projetos também. E eu volto a repetir que eu fico muito feliz e honrado e agradeço a Deus pela oportunidade de poder proporcionar essa justa homenagem a você. Muito obrigado, agradeço a presença de cada um de vocês hoje aqui. Eu acho que faz jus, porque o homenageado realmente merece todo esse carinho, todo esse amor. Muito obrigado, fiquem com Deus. Convido o vereador Zé Duda para dar continuidade a essa homenagem. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero pedir permissão ao grande mestre, Senhor Jesus Cristo, foi Ele que nos concede. Para mim estar aqui hoje, eu tive que pedir socorro ao meu amigo, doutor Edilson, porque ele que me socorreu, passou o medicamento, já era mais de 5, 6 horas da tarde, então eu fiz o esforço em nome do Flori, como todos os nossos colegas, vereadores, em nome da imprensa, toda a imprensa presente, em nome do pastor Dionísio, um grande líder, eu cumprimento todos os nossos pastores eclesiais, independente qualquer que seja. Eu nunca vi, pastor Dionísio, tanto pastor junto numa moção de aplauso igual hoje. Então, para mim, em quase 5 anos de mandato, é a primeira vez que eu vejo uma moção de aplauso a um pastor, que tem pastor de quase todas as igrejas evangélicas aqui. Para mim é inédito. Então, eu só quero agradecer. Eu acompanho desde que, justamente, o senhor foi para uma associação, onde, na minha infância, na década de 80, eu morava naquela região ali, que seria o setor industrial, e acompanhar o trabalho social do Senhor e todos os pastores juntos. Isso é importante, é que soma, e eu não vejo outra solução, o Nego e os demais vereadores, Samir, a não ser tirar crianças da rua, investir nas nossas crianças, e ele faz esse papel em todas as áreas. Ele tem um projeto gigante que o senhor passou para mim. Isso é importante que nós, colegas vereadores, nós somamos juntos. Mas assim, hoje é sua homenagem. A dona Solange, o seu esposo, veio da Cascalheira, estive lá no sábado, mas assim, é quase uma exceção. Espero que tenha mais moção de aplausos, que tenha tantos líderes religiosos igual hoje. Então, para não render muito, já está no horário, é só pedir a Deus que continue, que coloque homens e mulheres de Deus com um projeto social voltado os menos favorecidos, que tem muito projeto social, e o senhor, sim, independente, Flori, os colegas, ele não prega bandeira de igreja no trabalho social. Ele ajuda todas as classes, inclusive teve uma situação no passado, que foi investigado, ele só tinha 3 membros da igreja dele. Então isso é importante, ele faz sim um trabalho social voltado ao social para o município de Vilhena. Isso sim, tira criança das drogas, capacita jovens para o futuro. Então, pastor Dionísio, só gratidão de ser teu amigo e pedir que coloque em nossas orações. Vilhena precisa sim de homens e mulheres compromissados com a verdade e principalmente levar a palavra de Deus, que muitas vezes pregar o evangelho hoje não é fácil. Numa política, parece que os valores se inverteram. Os certos se tornam errados, os errados certos. Mas assim, graças a Deus, temos homens e mulheres pastores e líderes eclesiais que oram por a gente e que Deus continue abençoando. Tá? Vou finalizar porque nós temos muita coisa. O Senhor é um privilegiado, é uma honra para mim e para o Samir. Justamente, Samir, nós estávamos na igreja, da onde surgiu essa moção de aplauso. Então, nós estávamos na casa de Deus, e nós dois, infelizmente, nós tivemos o privilégio de fazer essa moção, mas nós estávamos na igreja naquele momento, assim, muito gratificante. Então, que Deus abençoe e conte com o meu carinho, com o meu apoio.
Fazendo uma breve correção, o nome do pastor é o senhor Dionísio Agnello dos Santos. Foi falha minha, perdão, pastor. Convido o senhor Dionísio Agnello dos Santos, pastor da Igreja Metodista, para receber o certificado de moção e fazer o uso da palavra. Ainda bem que tem médico aí, né? Amém. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, doutor Celso Eduardo Machado, excelentíssimo senhor prefeito Fleury, eu, em nome dos vereadores Samir e o Zé Duda, quero cumprimentar os demais vereadores, as vereadoras, em nome do Samuel, presidente do CMDCA, quero cumprimentar todos os líderes de ONGs que estão aqui conosco. Também quero, em nome da dona Vandercy, por favor, dona Vandercy, fica de pé, aquela jovem senhora linda. Em nome da dona Vandercy, eu quero cumprimentar todas as esposas de pastores que estão aqui. Em nome do pastor Mário, presidente da Ordem, pastor da Metodista Wesleyana, e também do pastor Fábio Cassione, superintendente distrital do Cone Sul de Rondônia, da Igreja Metodista e atual pastor-presidente da igreja, meu sucessor. Eu quero cumprimentar todos os pastores queridos que estão aqui conosco. Em nome da nossa querida Crislaine, eu quero cumprimentar toda a igreja e toda a comunidade. Crislaine é nossa filha na fé. Eu quero iniciar aqui dizendo assim, muito obrigado por vocês darem esse momento para a gente, de reconhecimento. E, para mim, não é apenas uma homenagem pessoal, mas é um lembrete de quanto vale a pena a gente servir. Quanto vale a pena a gente servir. Quando eu cheguei aqui em Vilhena, nós tínhamos 17 pessoas. Dessas 17 pessoas, nós fomos crescendo, e com a graça de Deus, o Evangelho foi sendo pregado. E hoje eu posso dizer para você assim, o Evangelho não pode ser só pregado no púlpito. O Evangelho precisa ser pregado nas nossas ações, nas nossas visitas, nos hospitais, nas escolas, nas repartições públicas, nas empresas, no sítio, na chácara. É ali que o Evangelho é pregado. Nos conselhos, tenho o privilégio de fazer parte da criação do Conselho do Direito da Criança e também fazer parte da criação do Fundo da Criança e Adolescente. Esse ano, quase 2 milhões de reais foram destinados às ONGs. Hoje temos mais de 45 ONGs que fazem parte, que estão registrados no CMDCA. Então, a gente precisa ir compartilhando essas coisas. E eu quero resumir a minha fala aqui. São tantas coisas que a gente fez, que foi relatado aí, mas eu quero relatar pelo menos 3 coisas, como é que elas iniciaram. Por exemplo, nós temos o projeto Sombra e Água Fresca. Esse projeto começou em 2001. Nós tivemos o privilégio de representar a região norte, lá em São Paulo, onde a Igreja Metodista, a sede da Igreja Metodista, reuniu representantes. Eu tive o privilégio de representar a região norte, e nós levantamos um projeto para abençoar as crianças que ficavam no período ociosos. Quem estudava de manhã ficava ocioso à tarde. Quem estudava à tarde ficava ocioso de manhã. Então, essas crianças, esse projeto é criar um espaço, um lugar
onde a criança pudesse, em segurança, se desenvolver intelectualmente, fisicamente e espiritualmente. E aí nós implantamos esse projeto. Chegamos em São Paulo, já implantamos esse projeto. E, para a honra e glória do Senhor, desde 2001, nós temos esse projeto. Esse projeto, juntamente com... fomos inscritos 1.540 projetos em 2007. Nós concorremos no Prêmio Itaú Unicef, nós concorremos com 1.540 projetos no Brasil. Foram inscritos. Nós ficamos entre os 54 melhores projetos do Brasil. Nós ficamos entre os 5 melhores projetos da região norte. Isso implica Roraima, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia e Macapá. Nós ficamos 5 melhores projetos. E na região aqui de Rondônia e Acre, nós ficamos em primeiro lugar e ganhamos o selo Unicef. Antes do município ganhar o selo Unicef, nós ganhamos o selo Unicef para Vilhena, através do projeto Sombra e Água Fresca da AMAS. Outro projeto que eu quero destacar para você. Nós fomos chamados para uma escola. Eu frequentava muitas escolas, era presidente da Associação dos Pais e Mestres, então era muito chamado para isso, para aquilo. E um dia me chamaram, uma diretora, uma supervisora de escola, me chamou e disse assim: pastor, você pode vir aqui rapidão, dar uma força aqui para a gente. Aí cheguei lá, tinha uma menina de cor negra, ela estava chorando muito, e aquela professora disse: pastor, está aqui uma menina pobre, burra e grávida. Acabamos de descobrir que ela está grávida. E a família dela não sabe. Eu olhei aquela situação e falei: filha, eu não sei o que vou fazer. Eu vou sair agora, eu tenho uma reunião na igreja às 3 da tarde, chama Tarde da Esperança. Eu vou levar a sua causa. E cheguei na igreja naquele dia e disse para o pessoal: eu não consigo pregar hoje. Hoje eu preciso de ação. Hoje eu preciso de alguma coisa, tem que dar uma resposta para uma adolescente grávida. E aí as irmãs, depois de um tempo de oração, me disseram: oh, pastor, eu vou acompanhar ela no pré-natal, se precisar de remédio eu compro. Uma outra disse: eu consigo alimento. A outra: eu consigo isso, consigo aquilo. E uma outra irmã disse assim: pode deixar, pastor, nós vamos conseguir a roupinha para essa criança. E no outro dia eu pude chegar naquela escola, no horário marcado, lá estava aquela menina. Sentei ali com ela e disse para ela: filha, eu consegui acompanhamento para você no posto de saúde, para você fazer o pré-natal. E ela permaneceu ali quietinha. Falei: eu consegui também remédio que você precisar. Ela permaneceu quietinha. Depois eu disse: olha, se você precisar de alimentação, também você vai ter. Ela ficou ali quietinha. Depois eu disse: olha, por último, eu consegui roupinha para o seu bebê. Ela deu um salto, me abraçou, chorando, e disse: essa era a minha maior preocupação. Meu bebê nascer sem ter roupa para vestir. E ali nasceu o projeto Gestante, que nós temos hoje. Desde 2001, nós temos esse projeto. Todos os anos, nós, com a parceria com a SEMAS, em parceria com o município, que nos ajuda comprando o material. Aí nós temos, prefeito, quase 60 pessoas voluntárias, dentre elas está aí. A Antônia está aí? Aquela é a chefe nossa do curso de gestante, que cuida dessas meninas por aí. Eu não sei se tem algum gestante aqui, alguém que é mãe aqui, que já passou pelo projeto. Mas vira e mexe a gente encontra pessoas aí. Então esse projeto, nós fomos para Recife representar Vilhena. E lá esse projeto foi aplaudido de pé pela Unicef, mais uma vez. Nós ganhamos lá uns mimos que trouxemos para Vilhena. Também aquela senhora, dona Antônia, pode ficar de pé, Antônia? Essa mulher, pode sentar, Antônio. Essa mulher, quando eu cheguei aqui,
ela não tinha o ensino médio. Minha esposa desafiou ela e mais as 2 ou 3 senhoras e foram para a escola. Minha esposa, como se ela não soubesse, foi para a escola aprender junto com elas. A Antônia se aposentou, pedagoga do nosso município. E mais interessante é que um dia uma cunhada dela faleceu e deixou a meninazinha de 4 aninhos. E ela precisou adotar essa menina. E ela não tinha muita condição. E a igreja, então, disse, pode adotar. Essa menina cresceu, estudou, e hoje é a Crislane, que está ali, pode ficar de pé aí, Cris. Essa menina que é assessora do Silvano, hoje. Pedagoga e secretária da nossa igreja também. É isso que a igreja faz. A gente tem muita coisa que a gente poderia compartilhar com vocês, né? E recentemente nasceu o projeto 60 Mais. Esse projeto nasceu ali com o doutor Edilson, e nós estamos batalhando. O Biel, que é o nosso presidente hoje da AMAS, compramos a ideia, estamos amadurecendo, e se Deus permitir, no dia 20 de setembro, nós estamos iniciando o projeto 60 Mais, com 30 idosos. 30, 60 mais. Esse projeto deve caminhar para a primeira creche de idosos do Estado. Esse é o nosso alvo. Nós contamos com essa casa. Hoje nós estamos começando simplesmente com a cara e a coragem. Mas o ano que vem nós precisamos das emendas positivas, com certeza, que os nossos vereadores sempre se colocaram à disposição. E tem mais um sonho. Um sonho que nós temos de ter, assim como nós temos o barco hospital, que atende lá na água. Esse barco atende já há muitos anos. E nós queremos aqui uma clínica móvel. Esse projeto já esteve aqui nessa casa, mas por um motivo ou outro não saiu do papel. Mas se Deus permitir, esse ano nós queremos devolver esse projeto às mãos da direção dessa casa. E eu creio que nós vamos precisar de unir. Esse projeto tem que unir, que ele é um projeto que custa aí mais de 1.800.000, 2 milhões. Mas ele é pontual. E estão aí os pastores, que vai dar os seus líderes, os seus médicos, pessoal da saúde, para a gente trabalhar na periferia da cidade e na zona rural. Esse é o nosso alvo, que nós queremos caminhar. Nesse trajeto meu, eu não caminhei sozinhos. Nunca caminhei sozinho. Além da esposa que eu tenho, dos meus filhos, além dos educadores que sempre abriram as portas para mim, os funcionários públicos dessa cidade, essa casa sempre me recebeu muito bem. Tivemos muitas lutas, mas na hora certa, todas as portas se abriram. Eu nunca tive problema com o prefeito. A Igreja Metodista não trabalha contra. A Igreja Metodista trabalha contra a corrupção, contra as coisas erradas. Mas ela é parceira, ela não tem assim aquele partidarismo, né? Então eu sou paranaense de nascimento, mas sou vilinense de coração. E eu tenho aprendido que servir é a maior forma da gente liderar. É a forma mais poderosa da gente liderar, é a gente servindo, lutando, como sempre a gente lutou. E eu quero agradecer aí os vereadores Samir, o Zé Duda, pela percepção, né? Eles estavam justamente lá na igreja Assembleia de Deus, ali do pastor Jonatas, era aniversário do pastor, esse pastor Carlos, que não pôde vir, está em missão, e era aniversário dele, eu fui lá de bicão, assim, sabe? E aí o cara me enche a bola lá, os caras me pegam e vamos fazer. Então eu pensei, eu queria fazer alguma coisa, mas não para mim. Eu queria fazer alguma coisa que fosse para a cidade. E aí nasceu no meu coração o desejo de convidar os colegas pastores que estão aqui hoje, e eles estão muito, assim, bastante ansiosos para o que vai vir agora, que nós queremos fechar aqui com essa simples memória.
Então eu vou convidar o pastor Mário, presidente da Ordem dos Pastores, que ele vai pegar ali uma... Vocês, à medida que eu vou citando o nome, você já se dirige para lá para pegar a sua encomenda. O pastor Fábio Cassione, pastor hoje da Igreja Metodista em Vilhena. Pastor Jonatas, da Assembleia de Deus Madureira. Pastor Devani, da Igreja Shekinah. Pastor Santini, da Igreja Bom Pastor. Pastor José Pedro, da Igreja Batista Nacional Esperança. Pastor Valdomiro, da Igreja Batista Nacional. Pastor Ed Cláudio, pastor da El Shaddai. Pastora Margarida, da Igreja Metodista, pastora de crianças da Igreja Metodista e também do projeto Sombra de Água Fresca. Quero convidar também o Osmar, vice-presidente dos Gideões, esses homens que distribuem Bíblia para a nossa cidade, nos hospitais, nas escolas, em presídio. Também quero convidar o pastor Vanderlei, da Igreja Betel Apostólica das Nações, pastor Antônio, da Igreja Metodista Unida, e pastor Vanilson, da Igreja de Comunidade Cristã. E quero convidar também a nossa irmã, doutora Edilson, junto com a sua digníssima esposa, que vai também ali fazer parte desse momento. Para a gente, quero dizer para você, é um ato profético que nós estamos fazendo agora. Nós vamos colocar uma Bíblia na mão de cada um de vocês. Eu sou também representante da Sociedade Bíblica do Brasil aqui na região. Então, essa Bíblia, ela tem um sentido. É luz para a Vilhena. Esse é o ato profético que nós queremos hoje. Estamos trazendo para os senhores, nossos líderes, homens que estão aqui na administração pública do nosso município. Nós queremos, juntamente com essas igrejas, com esses pastores que estão aqui hoje, é uma coisa inédita, pelo menos na minha vida, trazer isso para você. Nós estamos trazendo para você esse ato profético, luz para a Vilhena. Então, por favor, vocês podem entregar aqui, cada um já sabe para quem entregar. Pode subir aqui. Eu estou assim fechando aqui a minha parte, né? Nós, pastores da cidade, queremos, nesse ato profético, luz para a cidade de Vilhena. Estamos entregando, então, esse exemplar da Bíblia do Jimmy Swaggart, oferecida pela Sociedade Bíblica do Brasil. Traz mais uma Bíblia aqui para o Jander. Alguém? Aqui atrás também tem gente que precisa da Bíblia. Por favor, alguém traz isso aqui? Pode entregar também, pessoal da imprensa aí. Eu queria então que você tirasse a sua Bíblia. Vamos levantar essa Bíblia para nós registrar isso numa foto, pode ser? E deixar registrado isso aqui. Esse é um dia especial em que nós estamos trazendo luz para a Vilhena. Luz para a Vilhena. Beleza? Se os pastores pudessem ficar aqui de pé juntos, seria até muito legal, né? Por favor, vocês são luz, são salvos. Vamos fazer a diferença. Eu quero convidar todos a ficar de pé. Eu quero fazer uma oração enquanto as Bíblias estão sendo expostas. O Brasil está vendo esse momento. Por favor. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, Pai. Tudo que o Senhor tem me dado, tudo que o Senhor tem me proporcionado fazer, eu fiz, Senhor, porque o Senhor me deu graça. Eu fiz, Senhor, porque pessoas me ajudaram. As autoridades me ajudaram. Foram sábios, foram parceiros, não mediram esforços. Então eu sou muito agradecido, Pai, pela tua igreja que está aqui. Te agradeço pelo pastor Eliseu Gomes, Pai, que trouxe essa linha, Senhor, mostrando quanto a igreja tem contribuído. São pessoas que oram, que buscam, por isso as coisas acontecem. Então, Senhor, eu sei que eu sou tão pequeno, mas o Senhor foi tão misericordioso comigo, e eu posso apresentar aqui hoje, Senhor, as coisas que o Senhor tem feito, vidas que foram transformadas, gente que foram orientada, crianças que foram abençoadas,
pessoas idosas que estão sendo fortalecidas, casamentos que foram restaurados, pessoas que foram curadas milagrosamente, pessoas que foram encaminhadas para um novo caminho, Senhor. Pessoas que hoje são alguém de referência, que são doutores, que são empresários, que são professores, que são pessoas de bem, Senhor. Então nós queremos que essa luz, através desse símbolo da Bíblia na mão dessas pessoas, nós estamos dizendo que Vilhena terá essa luz que vai brilhar para a glória do nome do Senhor. Que esses homens farão bom uso, Senhor, e serão sempre, Senhor, iluminados nas decisões que tomar, os projetos que tomarem, Pai. Que essa Câmara, Pai, que essa administração do prefeito, Senhor, seja marcante para Vilhena, Senhor. Seja relevante, seja inesquecível, Pai, pelo tanto de coisas boas, pela amizade que eles têm, pelo companheirismo, Pai, que eles têm, pela honestidade, Senhor, pela a alegria de servir, Pai. Eu estou aqui profetizando isso, e profetizando que os meus colegas, Pai, que estão aqui, serão melhores ainda do que já são. As pessoas que estão nos acompanhando, ó Pai, pelas redes sociais, eu quero louvar o Teu nome, Senhor. E a minha família que está lá longe, especialmente o Senhor Arnobre, Pai, que está lá observando tudo isso, Pai, com seus 97 anos. Pai, muito obrigado pela vida dele, obrigado pela vida de cada um aqui. Seja assim, meu Pai, no nome precioso de Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Amém e amém. Graças a Deus. Com a graça do nosso Deus e com a bênção que Ele nos trouxe até aqui, obrigado por ter nos abençoado mais essa sessão. Declaro encerrada a sessão. Vamos entregar ao pastor Dionísio agora a moção de aplauso ali, o quadrinho, e depois podemos se dirigir para fazer as fotos. Acho que o Samir e o Zé Duda têm que entregar o título para o pastor. Convido o vereador Samir e o vereador Zé Duda para fazer a entrega. Convido todos os vereadores que se dirijam para cima do plenário para a tirada de fotos.